Boa noite a todos. Gostaria de primeiro agradecer ao convite de novamente poder estar aqui nessa casa, poder estar com vocês, e que a gente possa ter uma noite, os próximos 30 minutos serem bem agradáveis. E a gente vai falar hoje sobre o amor e o perdão. Lá no capítulo 10, a gente vai encontrar no Evangelho falando sobre o perdão das ofensas. E Jesus, dentro dos seus ensinamentos, ele reafirma com uma frase que ele diz assim, há uma pergunta, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? E ele responde, perdoarei 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer que a gente tem que perdoar sempre, né? É um número grande. Perdoar, mas também necessitamos sermos perdoados, sempre. E esse é o primeiro princípio que a gente deve ter consciência, porque quando nós nos colocamos na posição de necessitarmos sermos perdoados, a gente sente também a necessidade de perdoar, né? E tem um outro fator ainda que influencia na nossa trajetória, que é auto-perdoar-se. Porque muitas vezes a gente ofende, ou a gente agride, ou a gente faz algo para o outro entende a mensagem do Cristo, nos perdoa, mas a gente continua carregando aquele lixo mental na forma de culpa e de remorso. Então, o auto-perdão também é uma necessidade nossa para que possamos caminhar adiante. E quando a gente fala de remorso, que a gente vai de vez em quando encontrar essa palavra durante a nossa fala essa noite, eu fui buscar o significado da palavra remorso. Porque, como eu sempre digo, a palavra remorso, ela já traz um peso, né? Quando a gente fala remorso, ela dá uma mastigada, assim, né? E mostra o peso que ela tem. Então, a palavra remorso, ela tem origem do latim, vem de remorsus, particípio passado de remordere. Eu não sabia disso e era essa sensação que eu tinha quando eu falava essa palavra. Então, tudo que é refazer, reviver, é fazer de novo. Então, remorso é isso. É a gente mastigar esse sentimento dentro da gente várias vezes, que significa tornar a morder. Liga-se, portanto, a dilacerar, atacar, satirizar, ferir, torturar, atormentar. A etimologia da palavra dá a ideia de que esse sentimento é doloroso, angustiante e provoca vergonha. Dá para a gente se colocar dentro do remorso e a gente entender bem o que essa palavra nos traz, porque é esse o sentimento. Porque quando a gente faz algo errado, normalmente se tem vergonha daquilo que se fez. Normalmente a gente se tortura, a gente pensa de novo, a gente diz por que a gente fez e fica vivenciando aquela situação como se aquilo voltasse novamente à mente e aquilo vai nos adoecendo. A gente vai perdendo o nosso tempo precioso de estarmos aqui na Terra com algo que poderia ser trabalhado de outra forma que a gente vai ver mais na frente. Então, termos consciência do erro, termos o arrependimento, mas no lugar do remorso, a gente tem que colocar a reparação, que é o processo. A gente primeiro se arrepende, a gente toma consciência, a gente sabe da nossa responsabilidade e Jesus nos dá a oportunidade de fazermos algo diferente para que a gente possa refazer aquele trajeto e anular aquele sentimento antes ruim por algo bom. Fazermos o bem. Por isso a caridade. Caridade sempre ferramenta do nosso avanço. Porque se eu paro de ficar pensando naquilo que eu fiz e eu vou ao encontro do outro que está necessitado para ajudar, eu estou fazendo um movimento para dizer assim, ó,
Ó, eu fiz errado aqui, mas eu posso dar isso aqui, que é tão importante. É cobrir os nossos pecados com todo o amor que a gente tiver. Então, esse é o caminho. Jesus não disse nenhuma vez que nós temos que sofrer muito, essa coisa que às vezes as falas trazem, temos que sofrer para poder... Não, não tem que sofrer, a gente tem que entender. Quanto mais se compreende, menos sofrimento há. Porque daí fazemos as coisas com responsabilidade. Então, a dor, ela é necessária, ela vem porque, lógico, passar por essas situações não é fácil. Mas com consciência é muito diferente. A gente não perde tempo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. A gente pode se mostrar, dizer, ó, eu errei, me desculpa, posso fazer alguma coisa por ti? Mas se eu não posso fazer por ti, eu posso fazer por ti ou por ti? E para Deus é o mesmo valor. Não importa para quem a gente vai fazer. O importante é se fazer alguma coisa. Geraldo Jampolsky é um psiquiatra. Ele diz assim, ó, ele nos alerta: quando não conseguimos perdoar, vivemos alimentando sentimentos como mágoas, rancores, aí damos à pessoa um poder sobre nós. Ironicamente, ao recusar seu perdão a alguém, você, na verdade, dá a essa pessoa um poder considerável sobre seu bem-estar mental e físico. Por quê? A gente não perdoa, mas a pessoa vive atormentando a vida da gente e ocupando um tempo na nossa vida do qual é tão importante. Que aí um dia, quando a gente retornar, vamos dizer assim, escuta, o que tu fizesse? Ah, eu passei a minha vida inteira odiando fulano. E tá, e o que tu fizesse de bom? Não, eu não tinha tempo para fazer nada de bom, porque aquilo me ocupava a minha mente o tempo todo. Ainda que a pessoa possa estar doente, é uma opção, é uma escolha. Por isso a ocupação é a coisa melhor que existe. Obsessor não suporta muito tempo alguém que gosta de trabalhar. Alguém que gosta de limpar a casa, de arrumar armário. Ele já olha e diz assim, meu Deus, lá vai ela já lavar as coisinhas, já vai arrumar. Ah, não, outra hora eu volto. Então a gente vai se desvencilhando dessas coisas. Então o trabalho é sempre um caminho. E para que a gente fale de amor e de perdão, a gente escolheu duas figuras. Uma com amor no seu mais alto nível. E a outra, uma criatura que erra como cada um de nós. A gente vai contar a história de Judas e Jesus com seu amor por ele. Então, Judas, ele teve um arrependimento muito tardio. Que a gente falou, que a gente, quando faz coisa errada, a gente precisa se arrepender, né? Só que ele se arrependeu tardiamente, né? Ele teve uma conversa com Tiago, que era filho de Zebedeu. Eles conversavam no final de uma tarde e Tiago tentava colocar na mente de Judas qual era o pensamento de Jesus. Porque às vezes a gente erra pelo fato de ignorar as coisas. A gente pensa que aquilo é bom, mas não é. Depois a gente se dá conta. E aí o que a gente faz? A gente não faz mais aquilo que a gente fez errado. E a gente começa a compreender, a ampliar a nossa visão. Ele tinha a ideia, sabe, de que Jesus ele precisava se mostrar força, porque naquela época tudo se conseguia na força. Tudo se conseguia na força na ponta da espada. Tudo com brutalidade. Poder era quem tinha dinheiro, quem tinha posses. E Jesus chega manso, sozinho, a princípio. Aí ele vai lá e arruma 12 homens simples, pescadores. Esse era o exército dele. E na cabeça de Judas isso não batia. Aí Tiago esclareceu para Jesus que ele não tinha disposição de um guerreiro e que a verdadeira revolução que se buscava era a da edificação do reino de Deus nos corações dos homens. Mas ele
Aí ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas. E aí vem o remorso. O remorso. Porque Judas não teve arrependimento. O arrependimento a gente entende que foi tardio. Mas no sentimento de Judas ele teve o remorso. E o remorso, o que ele faz com a gente? Ele nos culpa, ele nos traz um sentimento de desequilíbrio, como a gente já viu. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu. Dada a crucificação de Jesus, pensa como é que ficou Judas. Ao ver o seu grande amigo, ele sabia que ele era o caminho. Ver ele passar por toda aquela humilhação. Aí a gente vai encontrar, vão ser 2 momentos que eu vou trazer. Esse eu vou trazer um pedaço de um poema e no final eu vou trazer um poema inteiro para vocês. Porque nada como para quem gosta de leituras que mostram como foi na época de Jesus, Maria Dolores, ela tem poemas que ela retrata esses momentos importantes da nossa história por um outro prisma que os evangelhos não trazem, mas daquela que como se ela estivesse lá vendo. É como se tivesse passado um filme para ela pudesse contar para a gente dos detalhes de coisas que não foram ditas. Então, ali tem um poema chamado Amor e Perdão, que é o título da palestra, em que ela vem, eu não vou ler todo para a gente não perder o tempo da palestra, mas assim, é Maria que vai até o Calvário, até lá onde Jesus está dentro das pedras, lá o corpo dele, com aquela angústia, com aquela tristeza, porque ela não se conformava de que tudo aquilo tivesse acontecido. E aí chega um momento em que ela ouve alguém falando com ela, né? E ela pergunta a Jesus, onde estivestes? Aí ele começa a conversar com ela. Aí ele diz assim para ela num momento, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento, porque ela queria tocar Jesus, ela queria abraçar aquele amigo de todo o tempo ali, que ele foi tão amigo dela. E aí ele diz assim, não, Maria, espera, eu ainda não fui ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertado no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, senti nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, pouco a pouco. Consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te faz descer? Antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo e cai. De um outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci às trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Querem exemplo maior de amor do que esse? Porque Jesus sabia que Judas não tinha a intenção ruim de prejudicá-lo. E eu uso o mesmo exemplo sempre, quando alguém conversa comigo, eu digo sempre assim, ó, que alguém reclama de pai e de mãe, eu digo assim, pai e mãe
tirando raras exceções que são realmente, vem com o coração adoecido, né? Mas mãe e pai sempre acerta, ainda quando erra. Porque o que vale aos olhos de Deus é a intenção. E a intenção de um pai e de uma mãe é sempre o amor e a felicidade do filho. Por isso que temos que mudar a nossa forma de ver as coisas. É forte. São poesias lindas que mostram a grandeza de Jesus, que mostram a beleza de um momento de tanta dor. Porque o que Jesus falou quando ele foi levantado na cruz? Ele olha para o céu e diz assim: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque não tínhamos, porque nós estávamos muito provável em algum lugar desses, fazendo as coisas erradas que todo mundo fazia. Estamos nesse caminhar que é lento, mas já podemos olhar hoje para trás e dizer assim: hoje eu já estou muito melhor do que ontem. Jesus permaneceu 3 dias no umbral, ajudando Judas. Viram no poema que diz que ele não o reconheceu? Porque quando a gente passa para o outro plano, a nossa responsabilidade, ela vem tão clara e nos mostra os nossos erros com tanta força que normalmente os espíritos, quando alcançam esse outro lado, em que estiveram aqui na perturbação de más escolhas, ficam cegos ao auxílio. Então, por mais que uma mãe, que um pai, que um vô, no caso de Judas foi Jesus, possa se aproximar, o espírito se torna cego. Por quê? Pelo adoecimento do remorso. E não percebe a ajuda que tem. Só depois desse gesto de amor é que Jesus apareceu, materializado a Maria Madalena, segundo o Evangelho de João. O remorso nos cega a ponto de não nos darmos conta do auxílio que a gente recebe. Mas aí, para a gente entender melhor, vamos adiante aqui. A gente vai entender por que Judas cometeu esse suicídio. Talvez, não sei se alguém já leu, tem um livro da Ivone Pereira do Amaral, que é Encontros com Jesus. Ela diz que essa fraqueza moral de Judas, né, quando ainda se encontrava na Galileia, vinha de um passado dele. Judas havia sido Aitófel. Esse Aitófel é citado em outros livros, sabe? A história dele. O sábio conselheiro do rei Davi, 10 a.C., que ele, descontente com o monarca, apoiou a revolta do seu filho Absalão, que ambicionava o trono preterido por Salomão, o filho mais novo de Davi, durante a batalha contra as forças do rei. Absalão morreu e Aitófel, temendo as consequências de sua traição, ele suicidou-se. Ele já tinha cometido suicídio uma outra vez. A gente sempre ouve que aqueles que tendem ao suicídio, eles não cometem uma vez. Fica registrado na sua memória essa atração ao abandono à vida terrena. Muitos porque sentem o peso de estar aqui na Terra, muitos pela covardia, mas fica registrado. Então, por isso ele cometeu de novo esse ato, porque ele quis fugir da situação. Ele não quis assumir o seu erro, que é o caminho mais certo. Assim como todos os outros 12, Maria Madalena, né? Eram 13, que Maria Madalena é considerada dentro da equipe dos apóstolos. Todos os outros entenderam a mensagem de Jesus mais ainda após a sua morte. Conseguiram encontrar o sentido disso tudo. E aí, Judas trazia essa tendência suicida.
Assim, além do ressarcimento perante as leis divinas, ele necessitou de várias incursões reencarnatórias, de modo a reparar danos causados em seu perispírito, porque cada vez que se comete o suicídio, a gente comete de alguma forma. Há uma violência contra o corpo físico. E toda violência contra o nosso corpo físico, nós adoecemos o nosso perispírito, que fica com marcas, que é necessário outra encarnação para daí se curar. Então, o processo é longo de tudo que a gente faz em relação ao nosso corpo físico. E aí, mais adiante, muito provável ele tenha tido várias encarnações que não são citadas, mas uma que ficou marcada e que é falada pela Ivone, que conta que ele foi Joana d'Arc. Judas foi Joana d'Arc. Então, durante o período da Guerra dos 100 Anos, ela, a Joana d'Arc, antes Judas, viria sendo médium, e através da mediunidade ser orientada por vozes espirituais e coordenar a luta francesa contra os invasores ingleses, evitando a dissolução do território francês. Quer dizer, ele teve que vir com uma missão bem importante para que pudesse ressarcir, porque a gente tem que sempre fazer o bem, não tem? Não falei antes. Temos que fazer o bem para poder cobrir os erros. Quanto maior o erro, mais importante tem que ser a nossa ação. Quando ele entrega Jesus, ele prejudicou todo aquele povo, porque ele tirou a luz do mundo. Ele apagou aquela luz para que todos deixassem de conviver com Jesus. Então, ele tinha uma responsabilidade grande, ele precisava fazer algo com uma certa magnitude. Bem, no fim, Joana d'Arc foi ainda foi jogada numa fogueira e morreu aos 19 anos. Ali já era um espírito mais evoluído, né? E Humberto de Campos, já devem ter ouvido falar, ele, num livro, Crônicas Além do Túmulo, ele entrevista Judas e traz para a gente a mensagem. Quando questionado sobre os eventos do martírio de Jesus, Judas citou que, na época, acima dos sentimentos, ele vislumbrava a política como a única arma capaz de triunfar sobre os romanos. Pois Jesus, na sua humildade, não teria êxito. Ele achava que não teria êxito. Porque ninguém entendeu a mensagem do Cristo. Quando Jesus trouxe o sentimento do amor e da compaixão, as pessoas não sabiam que era isso, porque não tinham, não davam, não recebiam. Então era algo que precisava ser ainda entendido e compreendido. Nessa conversa com Humberto de Campos, ele conta que todo ano, vocês já viram que a igreja, hoje eu já não vejo mais, não sei se ainda acontece, mas na minha época de criança isso acontecia muito no Ribeirão da Ilha, a malhação de Judas, né? As pessoas fazem boneco, vão lá, bate, não sei o quê, faz aquilo tudo. Então ele conta que todo ano, nessa época, ele desce à terra. E ele vai naquele local onde aconteceu a crucificação de Jesus, porque ele vai para pensar, para relembrar o que ele fez. Olha só, ele ainda faz isso hoje. Aí a gente pensa o tamanho do que ele deve sentir, né? Meu Deus, foi eu que provoquei aquilo tudo lá. Então ele vem para trabalhar isso dentro dele ainda. Porque de alguma forma isso deve ainda doer dentro dele. E aí ele diz assim: infinita é sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o aos algozes,
Há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Então ele se entristece de ver que ainda existem aqueles que têm a mesma atitude de uma forma diferente, mas ainda se utilizam da figura de Jesus como diminuindo a força como se a gente pudesse diminuir. Quer dizer, a gente só se afunda quando a gente vai contra aquilo que é de Deus. Como disse a Neide, fez a prece de Cáritas. Quando fala de Deus, diz assim uma parte: uma fagulha do teu amor pode abrasar a terra. Quer dizer, ela falou com outras palavras, mas é assim que eu gravei. Então quer dizer que uma fagulha, se hoje Deus quisesse modificar tudo que está aqui e mostrar todo o seu poder, ele fazia assim, e nós todos iríamos cair com o queixo no chão. Mas não existe privilégios para ninguém. A gente vai aprender da mesma forma que Judas aprendeu, errando, acertando, errando de novo, acertando um pouco mais e assim progredindo. Ninguém é desamparado, jamais diante das más escolhas e do equívoco. Sempre estamos sendo cuidados, ainda que não nos demos conta. E eu vou dar conta do tempo hoje. Porque eu vou trazer para vocês mais um poema, mas esse eu vou ler inteiro, na íntegra, de Maria Dolores, é psicografia do Chico Xavier, que se chama Retrato de Mãe. Que a gente vai ter consciência do amor e do perdão. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Meu Deus, cada vez que eu mudo, eu me perco. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Aquele que aniquilou a vida do Senhor? A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Não me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira para acordar na dor,
Sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando-me que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha, não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero-te. Levar-te-ei comigo. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou a mãe de Jesus. É incrível o poder de Maria de Nazaré. O poder daquela mãe que perdoa aquele que causou uma dor tão grande. Porque ainda que Jesus, sendo Jesus, ele não teve privilégios quando veio à Terra. Ele passou as dores da matéria, como qualquer um de nós. Então, quando ele sofreu o flagelo das chibatadas, da cruz pesada, da crucificação, os pregos, todas as dores que ele sentiu, qualquer um de nós sentiria. O que ele tinha era controle emocional, maturidade, entendimento e amor, assim como Maria. Por isso ele escolheu ela, para que cuidasse dos suicidas. E esse é um relato de Maria de Nazaré, buscando Judas no umbral, quando ele se viu pronto a modificar, a fazer algo por si próprio e poder vir tendo todas essas encarnações, e hoje ele faz parte da pleiade de Jesus, trabalhando por cada um de nós. Então, cada vez que surgir na nossa vida a imposição do perdão, a gente lembre dessa história, a gente lembre de Jesus, que nos perdoou as nossas atitudes. Ah, mas eu não estava lá. Quem sabe onde a gente estava? Quem sabe já não tenhamos feito algo pior. Então, somos sempre necessitados de perdão, bem como temos que perdoar. Mas o nosso desejo é que o amor prevaleça nos nossos corações, porque o caminho é sempre mais florido e perfumado com aquele que ama e tem o coração aberto para as boas coisas da vida. Que Jesus permaneça com cada um de nós e tenhamos um retorno tranquilo e pensativo para os nossos lares. Obrigada pela atenção de todos.